Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. A manipulação está presente em todos os aspectos da vida humana. Seja em uma boate, onde um jovem tenta convencer alguém a ir ao seu apartamento em busca de uma noite de prazer, ou em uma criança se jogando no chão do mercado para ganhar um doce que os seus pais não queriam comprar. A essência da manipulação é fazer com que o alvo tome uma ação que beneficie o manipulador, mesmo sem perceber. E algumas pessoas se destacam como verdadeiros artistas da manipulação, e isso pode se tornar perigoso quando seus desejos ultrapassam os ganhos materiais. Charles Manson foi acusado de tirar a vida de 7 pessoas, mesmo sem ter atacado fisicamente nenhuma delas. Seu incrível poder de manipulação e comunicação hipnótica criou um culto ao seu redor, onde seus seguidores eram capazes de cometer atrocidades em seu nome. E você, quer saber como a hipnose é capaz de influenciar a mente das pessoas e transformar as suas habilidades de comunicação? Então eu criei um mini curso gratuito onde eu te ensino a hipnotizar qualquer pessoa em poucos segundos. O link vai estar na descrição. Agora prepare-se, pois hoje vamos dar um passeio pela mente de um dos maiores manipuladores que a humanidade teve o desprazer de conhecer. Hoje você vai ouvir a história não contada de Charles Manson. Charles Miles Maddox nasceu no dia 12 de novembro de 1934, em Ohio, nos Estados Unidos. Sua mãe, Kathleen Maddox, deu à luz muito jovem, com apenas 15 anos. O pai biológico de Charles desapareceu e, até onde se sabe, Charles nunca o conheceu. Um mês antes de dar à luz, Kathleen se casou com William Manson, que foi responsável por dar a Charles o nome que entraria para a história. O jovem Charles era frequentemente abandonado pela mãe, que saía para beber, e William decidiu pedir o divórcio por não aprovar o comportamento da esposa. Kathleen se juntou ao seu irmão e foi posteriormente presa por assalto, e Charlie foi morar com os tios. 5 anos depois, ela foi liberada, e Charles descreveu essa como a semana mais feliz da sua vida. No entanto, as coisas não mudaram muito. Charles faltava a maior parte das aulas, enquanto Kathleen se afogava em bebida. Aparentemente, ela tentou melhorar e começou a frequentar reuniões dos alcoólicos anônimos e se casou novamente. Aos 9 anos de idade, Charles tentou atear fogo na própria escola. Ele também costumava matar aula e foi pego realizando pequenos furtos. Quando completou 13 anos, sua mãe o enviou para uma escola apenas para meninos. Uma instituição gerida por padres católicos com punições severas para aqueles que descumprissem as regras, incluindo agressões físicas. Charles fugiu várias vezes da escola, mas sempre era pego e levado de volta, até que em um dia ele não foi mais encontrado. Ele continuava a cometer delitos e em 1948 foi preso e posteriormente enviado para um centro de reabilitação de jovens em Nebraska. E em apenas 4 dias, ele e um colega conseguiram roubar uma arma e um carro para fugir. E eles aproveitaram para cometer alguns assaltos no caminho da casa do tio do seu novo colega. Claramente, ele não tinha as habilidades necessárias para viver em sociedade, tendo uma propensão quase natural para cometer crimes. O tio do novo amigo era um ladrão experiente que aceitou ensinar o ofício aos meninos, tomando-os como seus aprendizes. Mas não levou nem 15 dias até ele ser pego novamente em outro assalto, e dessa vez ele foi enviado para um lugar ainda mais severo. E alguns alunos desse reformatório relataram que ele sofreu diversos abusos e agressões, não que isso justifique de alguma forma os atos que ele viria a cometer no futuro. Também é relatado que quando ele não conseguia se defender fisicamente dos agressores, ele fingia um tipo de insanidade, fazendo movimentos estranhos e até gritos, para fazer com que eles desistissem de agredi-lo, e muitas vezes essa estratégia dava certo. E podemos identificar esse comportamento também na sua vida adulta. Quando confrontado, ele adota essa postura e simplesmente muda de assunto. Look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody.
jug of wine, and a straight razor if you get too close to me. Entre fugas e transferências de reformatório em reformatório, a sua tia tentou ajudá-lo, dizendo que o aceitaria em sua casa, com a intenção de conseguir um emprego para o jovem. Mas um mês antes da audiência, ele é pego abusando de outro jovem sob a ameaça de uma faca. E após várias transgressões de disciplina, ele foi enviado para um reformatório de segurança máxima. E, ironicamente, isso fez com que ele fosse liberado 1 ano antes, por bom comportamento. E então, ele foi morar com os tios e em 1955 ele se casou com Rosalie Willis, que engravidou do seu primogênito, mas ele não veria o filho nascer, pois apenas 3 meses depois ele foi preso por dirigir um carro roubado. E depois de um tempo, sua esposa o abandonou e se casou com outro homem. Após cumprir a sua pena, ele tenta uma carreira na música, mas não teve muito sucesso e continua realizando assaltos para se manter, se envolvendo com prostitutas e outros ladrões, e como era de se esperar, ele volta à prisão. In my whole life, I've burglarized a grocery store, stole some nickels and dimes, busted open a stamp machine, stole a few automobiles, and cashed a couple checks. I'm a petty car thief. I've been with prostitutes and bums and winos and all my life. The street is my world. I don't pretend to go uptown and be anything fancy. I can, but I find more real in the world that I'm in than I do the tinsel. And the real world is the one I have to deal with every day. E a essa altura, ele já tinha passado metade da vida atrás das grades. Mas apesar de todos os defeitos e fracassos da sua vida, era possível notar uma habilidade fora da curva de manipular outras pessoas. Afinal, sua única arma para sobreviver na prisão era a sua habilidade de se comunicar de forma tão hipnótica. There's nothing wrong with being incompetent because you don't have to do as much. If you're competent, then you got a lot to do, see? But there's another aspect of it too. I've learned to reflect. I just reflect back. I know I don't know. I know I'm stupid. I admit I'm a petty whatever. I've never been a success at anything. I even got to the point where I didn't want to be a success at anything. What would being a success, what does that mean, you know? Money? Feel blame? Are you mad? Do you feel like Wolves about French? Get French. Essas duas imagens acontecem na mesma entrevista, onde podemos ver ele ir de um intelectual e filósofo a um doido varrido com uma convicção inabalável. Charles foi transferido para um local onde os internos participavam de testes para detectar o uso de drogas, e foi nesse período que ele iniciou o que ficou conhecido como a família Manson. Ele passou a pregar a sua própria filosofia, se baseando em uma mistura eclética de várias religiões e fantasias e até mesmo uma música da banda Beatles. E aos poucos, o seu discurso foi ganhando adeptos. E quando ele volta à liberdade, Charles continua acumulando seguidores para sua seita. E eles se agrupavam em uma propriedade rural, onde as atividades eram divididas entre ouvir Manson e o uso de drogas. A gente preparava refeições incríveis com comida que achava no lixo. A gente ia no Rolls Royce do Dennis pegar comida no lixo. Dumpster diving in his Rolls Royce. Às vezes a gente tomava um ácido e transava em... E o culto acreditava que o apocalipse estava próximo e que um grupo de pessoas denominadas de porcos deveriam perder as suas vidas. E segundo a ideologia de Manson, os porcos eram pessoas bem-sucedidas e com estabilidade financeira, tudo o que ele não tinha. Seu discurso também defendia um tipo de supremacia branca e falava sobre uma guerra racial que ele acreditava já estar acontecendo. E no dia 8 de agosto de 1969, a família Manson fez um movimento. Intoxicados pelas ideias deturpadas de Manson, 4 membros da família invadiram a casa da atriz Sharon Tate. E esses membros eram Tex Watson, Susan, Patrícia e Linda. E segundo eles, Charles teria ordenado uma destruição total da forma mais brutal possível.
No passado, supostamente, ele teria tentado contato com a atriz na expectativa de conseguir uma chance em Hollywood, e é possível que essa ordem tenha sido motivada por uma vingança pessoal de Manson. E com a ajuda de armas de fogo e facas, eles conseguiram forçar a entrada na casa, e as principais vítimas foram a atriz Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger e Wojciech Frykowski. E o que aconteceu ali foi uma verdadeira sessão de brutalidade e violência, tal como o líder havia ordenado. E a palavra porco foi escrita na porta de entrada da casa com o sangue da atriz. E aquela casa se tornaria um ponto vermelho na história, como resultado da manipulação e a distorção da realidade de um homem, onde 4 pessoas aceitaram sujar as próprias mãos em nome de um psicopata que lhes deu em troca apenas palavras sedutoras. E na noite seguinte, o ataque continuou, e dessa vez os alvos eram Leno e Rosemary LaBianca, que também tinham uma situação financeira muito confortável, afinal, eles eram empresários. Dessa vez, Charles entrou pessoalmente na casa e amarrou o casal de empresários, e saiu da residência, e os membros da família Manson, Tex Watson, Patricia e Leslie Van Houten, aplicaram a sentença ordenada por Manson, e o casal teve a vida ceifada de forma brutal com diversos golpes de faca. Também foram encontradas frases bizarras escritas pelas paredes da casa. Ao longo desse mesmo ano, os envolvidos nesses crimes foram sendo presos e posteriormente foi descoberto que outros famosos estavam na lista negra da família Manson, como Elizabeth Taylor e Frank Sinatra. O que reforça a ideia de que ele queria destruir as pessoas que tinham uma vida que ele nunca conseguiu ter. Suas audiências eram repletas de momentos bizarros. Uma vez Manson apareceu com um X desenhado na testa, alegando que ele tinha removido a si mesmo da sociedade, e os outros membros da família o imitaram, colocando também um X desenhado na testa. Ele também tentou atacar um juiz com um lápis, e assim que ele pulou a mesa na direção do juiz, ele foi detido por alguns policiais. Alguns dos seguidores mais fervorosos, incluindo os que se envolveram diretamente nos crimes, declararam que Manson era inocente e que ele não tinha participado de nenhuma das execuções. O poder de manipulação que ele tinha sobre aquelas pessoas era tão absoluto que, mesmo diante da própria ruína, elas escolheram salvar o líder. It's clear that you were guilty of murder, and yet he says in all his conversations with you, he never heard you express remorse. Have you never felt it? Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's going to happen when I get out of here? Se você se pegou refletindo, mesmo que por algum momento, sobre o que ele acabou de dizer, isso significa que a manipulação está funcionando. Essa é uma tentativa de se conectar e ganhar empatia. Enquanto você reflete sobre o que ele diz, suas ações são esquecidas, mesmo que momentaneamente. O fato é que ele proporcionou momentos de horror a pessoas inocentes, incluindo uma mulher grávida de 8 meses. Todos os envolvidos nos crimes foram condenados à pena capital, mas foi convertido à prisão perpétua. E no dia 19 de novembro de 2017, aos 83 anos de idade, Charles Manson teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.